série de mensagens que demos início há 3 semanas, os brados da cruz. E hoje, para a gente completar os brados até a sexta-feira, falaremos sobre 2 dos brados. E primeiro eu quero convidá-los então a abrirmos as nossas Bíblias lá em Mateus 27. Mateus 27, os versículos 45 e 46. Mateus 27, os versículos 45 e 46. E depois, Amanda, depois João 19, do 28 ao 30. Mateus 27, os versículos 45 e 46. Esses eu passo a ler. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Desculpa. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, João 19. João 19, os versículos 28 ao 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Essa seria uma terceira, o está consumado a gente vai trabalhar mais na sexta-feira santa. Então, seria esses 2 brados que nós vamos falar hoje. Na cruz do Calvário, nós visualizamos o amor de Deus de forma mais profunda. A cruz foi a maior iniciativa de Deus para nos alcançar. Ali na cruz, o seu amor irrompeu sobre o mundo com um brilho inconfundível. Na cruz, a santidade e o seu amor que não tem limites entraram em conflito e com um grito de angústia: meu Deus, por que me desamparaste? Aconteceu a nossa salvação. Na cruz nós vemos o encontro do que o pecado é com todo o seu horror, com a graça, com toda a sua maravilha. Nos 3 primeiros brados de Jesus, eles foram emitidos à luz do dia. Mas este brado foi dado em meio às trevas. Jesus foi crucificado na 3ª hora da manhã, isto é, às 9 horas da manhã para os judeus. Ao meio-dia o céu escureceu e o mundo mergulhou em densas trevas. Neste momento, o sofrimento do Criador envolveu o mundo com trevas e com escuridão. E ali se ouviu um brado de abandono. Meu Deus, por que me desamparaste? A escuridão na Bíblia está associada ao castigo de Deus em função de um grande pecado. E esta escuridão
que envolvia a cruz é resultado da culpa de todos nós. Jesus nada tinha feito. O pecado de toda a humanidade estava sendo colocado sobre Jesus. Naquele instante, o Filho de Deus tornou-se legalmente culpado pelos nossos pecados. Ele foi julgado por cada um deles. E se nós, com muita sinceridade, pensamos nos pecados da humanidade que estavam sendo colocados sobre Jesus, podemos dizer que ele foi legalmente culpado de genocídio, de homicídio, de suicídio, de alcoolismo, de adultério, de imoralidade sexual, abuso de menores, assassinato, ganância, roubo, sede de poder. A gente poderia passar a manhã inteira falando, né? Entre tantos e tantos outros pecados que são cometidos diariamente por nós. Eu poderia dizer por pecados que diariamente são cometidos pela humanidade, mas isso é muito amplo e isso acaba nos tirando do foco. Jesus morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados. A culpa que ele carregou na cruz do Calvário não tinha nada a ver com ele. É por isso que o amor de Deus se rompeu ali na cruz. É por isso que a cruz, ela é algo tão significativo no mundo cristão. Porque sem ela, sem aquela ação de bondade e de amor, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus assumiu todos os nossos pecados em nosso lugar. Assumiu para ele. O quarto brado da cruz é a única vez nos evangelhos em que Jesus se dirige a Deus não como Pai, mas chamando-o de Deus, Deus meu, Deus meu. Sempre que ele se dirigia diretamente a Deus, nas orações, vocês lembram como que ele chamava Deus? De Pai. Abba, Pai. Paizinho querido. Mas aqui ele chama Deus. Deus meu. Por que me desamparaste? E expõe a dor do abandono. O sofrimento físico de Jesus era muito grande. Mas para ele, pior do que suportar as dores físicas, foi suportar a ausência do Pai. Se Cristo tivesse sofrido somente a morte física, isso teria sido inútil. Se a alma dele não tivesse sido afetada pelo castigo, ele seria somente salvador de corpos. Vai escrever Calvino. Por isso, não podemos nos enganar. O filho, naquele instante, é abandonado pelo Pai. Ele é abandonado por causa dos nossos pecados. Abandono é uma palavra tão forte, né? É uma palavra tão doída. Uma esposa abandonada pelo marido. O filho abandonado pelo pai. Pais que são abandonados pelos filhos. Animais abandonados pelos seus donos. O abandono dói. O abandono fere, mata. Não somente por Deus. Jesus também foi abandonado pelos seus discípulos.
ele foi abandonado pela multidão, que o recebeu com gritos de alegria e ramos. Pela multidão que o recebeu dizendo: Hosana, Hosana nas maiores alturas. Quais foram as vezes em que você também se sentiu abandonado? Ou quais foram as vezes em que você foi infeliz e abandonou alguém? Porque nós também abandonamos. E talvez pessoas e nomes venham à nossa mente nesse momento. Muitas vezes nós lemos a história bíblica e nós sempre nos colocamos como aquele coitado. Mas poucas vezes a gente se coloca como aqueles que abandonam. Abandonam amigos, familiares. Abandonam Deus. Quantas vezes nós também abandonamos o nosso Deus por um capricho nosso? Há situações em que, assim como Jesus, é verdade, sentimos-nos abandonados. Jó viveu um momento como este na sua vida, sentindo-se abandonado por Deus. Em um momento muito difícil, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Preferia não ter nascido a ter que viver sem a presença de Deus. Presença de Deus que naquele momento da sua história estava oculta, ele não conseguia ver a ação de Deus. Nós também, quando passamos por situações de dificuldade, seja na área da saúde, na área financeira, nós também nos sentimos abandonados. E talvez até dizemos, tal qual Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Por fim, meus queridos irmãos, ter sido ocultado da face do Pai foi o gole mais amargo de Jesus. Dietrich Bonhoeffer diz que somente um Deus que sofre pode nos ajudar. Se apenas a natureza humana de Cristo tivesse sofrido, não haveria verdadeira encarnação. Ali estava o Deus homem pregado em nosso lugar. E por isso, naquele instante em que o nosso pecado foi colocado sobre Jesus, ele precisava experimentar essa ausência do Pai. Agora, Jesus sabia que tudo estava completo. Então, para se cumprir o que dizem as Escrituras Sagradas, ele diz: estou com sede. Estou com sede. A minha mãe, ela costuma usar um ditado que um prato de comida e um copo de água não se nega a ninguém. Não sei se vocês conhecem esse ditado, mas a Jesus foi negado. É forte isso, né? Essa é a nossa natureza, meus queridos irmãos. Não se nega, mas nós negamos. Na morte, ao longo de toda a sua vida, Jesus ele foi sensível às necessidades dos outros. Ele ignorou as suas necessidades físicas para servir as pessoas. Manifestou amor até o último momento da sua vida. Estendeu misericórdia para sua mãe, o malfeitor arrependido, e até para os soldados que executaram a sua sentença de morte. E no meio de tantas manifestações de amor para com os outros, no quinto brado da cruz, encontramos uma expressão de Jesus que admite seu próprio sofrimento. Somente ali.
depois de prestar cuidado e exercer misericórdia para com os outros, Jesus expõe sua condição. Tenho sede. Ele poderia ter passado horas gritando e reclamando sobre a dor imposta nesta punição. Ele poderia ter amaldiçoado os soldados e oficiais que determinaram sua morte, como muitos outros na mesma situação faziam. Mas ele não permitiu que a dor e o sofrimento tomassem controle sobre ele. Nós deixamos. Vocês já bateram o dedo na porta? Qual é a primeira palavra que vem? Glória a Deus. Deus seja louvado. Não, né? Parece que sobe uma ira assim e a gente nem se reconhece. A dor nos domina, mas não dominou Jesus. Até neste momento ele é exemplo para as nossas vidas. Até neste momento ele deixa algo importante para nós. A dor não pode nos dominar. O sofrimento não pode nos dominar. O Espírito deve nos dominar. Dominar as nossas ações, dominar as nossas atitudes, dominar o nosso eu. É fácil? Claro que não. É difícil, porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Nós somos frágeis e nós falhamos de diversas formas, e principalmente quando estamos sentindo dores. A gente se sente abandonado, a gente profere palavras de ódio, de maldição. A gente não pensa que nós somos sal e nós somos luz, que temos que fazer a diferença. Mas mesmo ali naquela situação de dor, de desamor, de abandono, de sede, Jesus escolheu amar. Todos nós sofremos, seja dores físicas ou emocionais. E não é errado, meus queridos, demonstrar a dor. Mas a dor não justifica comportamentos de maus tratos aos outros. E quando Jesus falou da sede, ele abriu oportunidade para aquelas pessoas o servirem, para aquelas pessoas mostrarem compaixão, mostrar arrependimento, humanidade. Porque um prato de comida e um copo de água não se nega a ninguém. E a palavra nos alerta um pouco mais. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós não estamos querendo levar nem as nossas, né? Uns dos outros já é demais. Mas Jesus levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados para caminhar em comunidade. Sarados para auxiliar uns aos outros quando eles caírem. Sarados para perceber que de onde nós saímos, Deus pode tirar outras pessoas também. Mas às vezes, sarados e justificados, a gente acredita que Deus não pode justificar o outro. O pecado do outro é muito grande. Está errado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Ao invés de água, deram-lhe vinagre. E eu fico pensando que não somente Jesus naquele momento, apesar dele ter expressado a sede do mundo, eu tenho sede. A
sede por onde passamos. A fome por onde passamos. A sede de justiça. Sede de amor. Sede das promessas de paz. Sede de esperança. Quanta sede e quanta água para compartilhar. Mas os muros nos cercam. E ainda hoje, ao invés de água, oferecemos vinagre. Que Jesus, a fonte de água a jorrar na vida de toda pessoa, jorre nas nossas, para nos limpar da maldade que há no nosso ser, para nos purificar, limpar os nossos olhos. Que Jesus, ele seja a fonte de água a jorrar na vida de toda pessoa que tem sede, nas nossas vidas. E que nós, seus discípulos, deixemos-nos sempre ser usados pelo Espírito Santo como fonte de água viva. E que diante da sede, que diante da fome, nós sejamos aqueles que iremos agir conforme Jesus agiu. Com amor, com doação, sem interesse. Que nessa semana da paixão, não somente agora, nós possamos refletir muito sobre esses dois brados. O brado do abandono, o brado da sede, o brado da injustiça. É tempo de arrependimento. É tempo de nos colocarmos tal qual Jesus, humilhando-se até o último, para cumprir aquilo que Ele pede e deseja para os seus filhos.